Dentre os versos onde Allah subhanahu wa ta'ala cita sobre o jejum no Corão Sagrado, nós lemos: "Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Vos está permitido a relação com as vossas esposas durante a noite do jejum. Elas são para vocês uma vestimenta, e vocês também são para elas da mesma forma uma vestimenta. E aí, dentro desses versos também, Deus Altíssimo seja diz assim: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. E podem comer e beber até que fique claro para vocês que está na hora da alvorada, que apareceu a hora que surgiu a alvorada. E depois completem o jejum até o pôr do sol, até a noite, até chegar à noite, até anoitecer. Quando foi revelado esse verso, é narrado que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficaram muito felizes, alegres com isso. Farihu farahan shadida. Por quê? Aqui a gente vai aprender a realidade da revelação de Deus ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aprendemos que há regras que eram seguidas no início da mensagem, logo quando eles foram ordenados a jejuar, por exemplo, e depois isso mudou. Há uma revogação de mais difícil para mais fácil, ou o contrário. É narrado que a pessoa, quando quebrava o jejum, não podia mais comer, nem beber, nem ter relações com a esposa, se dormisse depois da noite. Ou seja, a pessoa quebrava o jejum e precisava descansar, dormia. Depois disso não podia mais comer nem beber, até que chegue o outro dia e ele faça a sequência do jejum para o outro dia e só possa comer no pôr do sol do outro dia de jejum. Aí é narrado que um homem chamado Qais al-Ansari veio até a sua esposa para quebrar o jejum, veio para casa depois de um dia de trabalho cansativo e disse para ela: "Você tem algo para a gente comer?" Ela disse não. Aqui a gente aprende também que eles eram pessoas simples e não tinham a fartura que a gente tem. Ela disse: "Não tenho, mas eu vou procurar algo." Então ela foi procurar, foi ver o que ela pode trazer para que eles se alimentem depois de um dia de jejum. Então, quando ela voltou, ela percebeu que o marido dela tinha dormido. A narrativa diz: فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ, ou seja, os olhos dele venceram ele. Ele apagou. Dormiu. Então aí agora, ele não vai poder mais comer até o dia seguinte. Só quando quebrar o jejum do dia seguinte. E durante o outro dia, ele foi para o seu trabalho. E aí, então ele desmaiou no meio do dia, não aguentou. Era muito cansativo isso. Aí, isso foi levado, essa informação foi levada ao profeta alayhi salatu wassalam. Esse episódio chegou ao conhecimento do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Aí, nesse instante, ele recebeu a revelação de Deus desse verso que citamos. Ou seja, agora vos está permitido comer e beber durante toda a noite, mesmo que vocês durmam depois do pôr do sol. Então, aqui vemos a misericórdia de Deus. Por isso acontece a revogação, para que a gente perceba como antes era mais difícil, até mesmo antes da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As adorações reveladas aos outros mensageiros que o antecederam eram muito mais difíceis que a adoração que a gente conhece hoje. Então agradecemos a Deus por sua misericórdia e orientação e aprendemos com esses versos como a revelação de Deus foi sendo revelada aos poucos ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam.